Olá, este é o Showtime 112. No final de 1940, ficou claro que a campanha italiana para neutralizar Malta havia sido um fracasso. A fortaleza britânica no Mediterrâneo seguia desestabilizando a posição italiana no norte da África ao cortar suas linhas de suprimento. O alto comando alemão concluiu que era necessária uma intervenção direta no teatro de operações. A primeira unidade alemã enviada foi o 10º Fliegerkorps da Luftwaffe, liderado pelo general Hans Ferdinand Geisler, composto principalmente por bombardeiros treinados para operações antinavio. A missão inicial deles era fechar o Estreito da Sicília à navegação britânica e impedir que a Marinha Real atrapalhasse comboios do eixo rumo ao norte da África. Os preparativos iniciais para o deslocamento à Sicília começaram em dezembro de 1940. No final de janeiro, a força da Luftwaffe incluía 80 bombardeiros de mergulho U-80 e 7R Stuka, 38 Heinkel 111, 92 Junkers U-80 e 8 e 34 Bf-110 à disposição deles. Do lado do eixo, a Regia Aeronáutica, a Força Aérea Italiana, também contribuiu, enviando bombardeiros SM-79 e U-87 com caças C-200 e CR-42 dando cobertura. Os defensores britânicos de Malta só conseguiam reunir alguns poucos caças. O lendário biplano Gladiator ainda era usado, restando só 4 exemplares. Mas a espinha dorsal das defesas da ilha eram os 16 caças Hurricane Mark, um do esquadrão 261. Esses eram às vezes apoiados pelos caças Fairey Fulmar, operados a partir do His Majesty's Ship Illustrious, que atuava nas proximidades. O porta-aviões britânico estava no centro da Força A, um dos vários grupos da Marinha Real encarregados de proteger comboios que navegavam entre Alexandria, Malta e Gibraltar sob o codinome Operação Excess. Acompanhado por 2 coraçados, vários cruzadores e contratorpedeiros, o His Majesty's Ship Illustrious escoltou primeiro um comboio de Alexandria até Malta, chegando em 8 de janeiro. O porta-aviões, então, virou para o oeste para se encontrar com outro comboio vindo de Gibraltar. As forças do eixo ainda estavam se preparando e se deslocando. Os italianos haviam transferido alguns de seus U-87 Stukas do 96º Grupo Independente para Comiso, na Sicília, onde se juntaram aos elementos avançados do Corpo Aéreo 10. Em novembro de 1940, o His Majesty's Ship Illustrious havia lançado bombardeiros torpedeiros Swordfish, causando grandes danos à marinha italiana no famoso ataque a Taranto. Italianos e alemães viam o porta-aviões britânico como alvo principal, e a Operação Excess era a chance ideal para eliminá-lo. Malta sofreu seu primeiro ataque aéreo inimigo de 1941 na manhã de 8 de janeiro. A Regia Aeronáutica enviou caças Mach C-200 contra o aeródromo de Lucca, enquanto U-80 e 7 bombardearam Cauafrana. Os pilotos Mach alegaram ter danificado 5 aeronaves em Lucca, número parcialmente corroborado pelos registros britânicos que admitiram que 3 bombardeiros Wellington foram atingidos. No caminho de volta, porém, os caças italianos foram interceptados por 5 Hurricanes. O tenente de voo James McLachlan, que depois virou as, lembrou-se de subir a 22 mil pés com 3 aviões e ver o líder, oficial piloto Eric Taylor, mergulhar de repente rumo ao Grand Harbor.
McLachlan continuou e avistou 10.000 pés. O fogo antiaéreo era intenso perto das aeronaves inimigas e McLachlan percebeu tiros perigosamente próximos. Atirando na aeronave da direita, ele observou seus disparos acertando o alvo. O piloto italiano virou à direita, mas McLachlan atirou de novo na curva, atingindo o Mach e forçando o rival a se ejetar. Curiosamente, McLachlan continuou atirando na aeronave já abandonada. Ao sair do mergulho, McLachlan então avistou o Mach solitário e o perseguiu por quase 40 quilômetros, enquanto tentava se reunir ao seu esquadrão. Após diminuir gradualmente a distância, ele abriu fogo, fazendo com que o caça italiano entrasse em um mergulho acentuado. Ele seguiu até ver um grande respingo, momento em que se afastou. Eric Taylor abateu 2 caças inimigos e outro piloto da REF relatou um danificado. Registros italianos do dia indicam a perda de 2 Machs, um pilotado por Ettore Zanandrea, que foi morto, e o outro por Luigi Armanino, que saltou de paraquedas e foi resgatado do mar. É provável que Taylor e McLachlan tenham abatido cada um dos Machs. Com o comboio de Gibraltar se aproximando, a Força A, liderada pelo His Majesty's Ship Illustrious e comandada pelo almirante Cunningham, navegou a noroeste de Malta. Apesar das sugestões de manter o porta-aviões a 28,2 quilômetros ao sul da frota para proteger o comboio com menos risco de ataques aéreos, Cunningham rejeitou o conselho. Ele insistiu que o Illustrious ficasse na formação ao lado dos coraçados Warspite e Valiant, pois acreditava que a presença do porta-aviões elevaria o moral. Entre as escoltas e os navios mercantes, a confiança provavelmente estava alta após o recente triunfo em Taranto. A operação britânica foi cuidadosamente planejada, mas os alemães e italianos estavam ainda melhor preparados. Em 10 de janeiro de 1941, o 10º Fliegerkorps da Luftwaffe reuniu 96 bombardeiros para atacar a Força A, incluindo 54 Junkers 87R e modelos B do Stuka-Geschwader 1 e 2 e 32 Heinkel 111 do Kampfgeschwader 26. O contingente de caças ainda chegava, mas 24 Bf-110 já estavam operacionais. O Illustrious estava equipado com um sistema de radar de última geração capaz de detectar aeronaves a distâncias de até 19 milhas a uma altitude de 20.000 pés. De fato, os contatos de radar começaram logo na manhã de 10 de janeiro. A força de caças do porta-aviões, com 12 Fulmars operacionais, ficou ocupada interceptando aviões de reconhecimento italianos que seguiam a frota. Um deles foi abatido às 9h30 da manhã e outro às 11h20.
Às 12h20, o radar detectou aeronaves desconhecidas a 6 milhas da frota. Isso acabou sendo 2 Savoia Marchetti SM-79 voando baixo, carregando torpedos enviados como isca para atrair os Fulmars para o nível do mar. Os caças da Marinha Real desceram de 14 mil pés, mas não interceptaram os bombardeiros antes do lançamento dos torpedos. O Illustrious desviou e os 2 torpedos erraram o alvo. Os Fulmars perseguiram os SM-79, danificando pelo menos um antes de ficarem sem munição. Porém, às 12h25, o radar britânico detectou um contato bem maior a cerca de 28 milhas ao norte. Os Fulmars, posicionados baixo e com pouca munição, tiveram que subir rapidamente para interceptar as formações que se aproximavam. 43 Stukas, 18 Heinkel 111 e 10 BF-10, escoltando. A bordo do Illustrious, 4 Fulmars foram preparados para decolagem, com mais sendo levados para o convés de voo. O porta-aviões precisava virar rapidamente contra o vento, mas era necessário pedir permissão ao comandante-em-chefe no His Majesty's Ship Valiant. Demorou 4 minutos para obter resposta, tempo valioso perdido enquanto bombardeiros alemães já se aproximavam. Todos os aviões Mars e alguns biplanos Swordfish decolaram às pressas assim que as primeiras bombas caíram. Os Stukas alternavam velocidade e altitude, dividindo-se em grupos menores para evitar o fogo antiaéreo. Eles carregavam vários tipos de bombas. A primeira onda lançou bombas com espoletas de contato destinadas a eliminar as equipes de canhões antiaéreos, enquanto outros carregavam bombas maiores de 500 kg com espoletas de retardo, ao Jambombo. Algumas fontes também sugerem que bombas de 1000 quilos foram usadas. 10 Stukas atacaram os couraçados, possivelmente para desviar o fogo defensivo. Os ataques vieram de várias direções, a cerca de 12 mil pés de altitude, com ângulos de mergulho de 60 a 80 graus.
Illustrious foi atingida por 6 bombas no ataque inicial, incluindo uma bomba de 1000 kg que penetrou sua blindagem do convés. Vários quase acertos causaram ainda mais destruição e baixas. Uma bomba atingiu o elevador enquanto ele descia um fulmar que não conseguiu decolar, causando muitas baixas no hangar e iniciando um grande incêndio. Impactos na popa causaram falha no leme, mas a tripulação conseguiu deixá-lo na posição neutra e passou a manobrar usando os motores. O ataque durou só 7 minutos. A frota britânica relatou 2 Stukas abatidos pelo fogo antiaéreo e os pilotos dos Fulmar reivindicaram mais 4. No entanto, o 10º Fliegerkorps relatou ter perdido apenas 3 Stukas em todas as missões naquele dia. O His Majesty's Ship Illustrious, gravemente danificado, seguiu rumo a Malta, mas novos ataques se seguiram. Às 16 horas, o radar detectou outro ataque se aproximando. Desta vez, 15 U-80 e 7 italianos do 237º Esquadrão. A primeira onda causou vários quase acertos, mas o segundo ataque, vindo do bom bordo, acertou diretamente o elevador de popa, agravando os danos. Ataques seguintes falharam ou foram cancelados, inclusive um a 8 quilômetros de Valletta. Illustrious finalmente entrou mancando no porto às 21 horas, ainda queimando intensamente. O porta-aviões perdeu 126 tripulantes com 91 feridos e seu sofrimento estava longe de terminar. Sua localização agora era bem conhecida pela Luftwaffe. Avise-nos se você gostaria de ver o que aconteceu depois com o His Majesty's Ship Illustre e com a ilha sitiada de Malta em geral. Continue assistindo Showtime 112